Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, eu cumprimento a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez, nessa oportunidade, com muita alegria para iniciarmos mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2025. Neste, estudaremos sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Repetindo, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Serão lições importantíssimas sobre a igreja e mais especificamente sobre a igreja em Jerusalém. Já temos em nossas mãos a revista que será estudada a partir do dia 6 de julho de 2025, quando estudaremos a primeira lição, intitulada A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O início do trimestre normalmente marca o início de uma nova etapa. Neste momento, as classes se ajustam, professores novos em algumas classes, sempre acontece isso em algumas EBDs, e é importante que haja essa renovação na Escola Bíblica Dominical, renovação do assunto, renovação do comentarista da lição, alguns já conhecidos, outros não muito, mas o importante é que haja essa renovação do ensino, da aprendizagem, do conteúdo, porque o que estudamos na Escola Dominical é a Bíblia, a Palavra de Deus, e ela se renova a cada manhã, e ela se renova a cada dia, e é importante que sejamos também renovados através da palavra. Alguns vão dizer, já estudamos lições sobre isso, já foi falado sobre a igreja em outros trimestres, mas nessa oportunidade falaremos apenas da igreja em Jerusalém. Observando a nossa revista, você verá que a última lição a ser estudada diz respeito a Atos capítulo 15, portanto, é a lição que encerra esta fase da igreja em Jerusalém. Não estudaremos acerca do livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos vai até o capítulo de número 28. Estudaremos acerca da igreja de Jerusalém, focando no quê? Na importância da doutrina, da comunhão e da fé, como base para que a igreja cresça em meio às perseguições. Antes de prosseguir, peço a você que deixe já o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nessa primeira lição, nós sempre temos uma lição introdutória e sempre começamos o trimestre conhecendo o comentarista do trimestre. O comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves é pastor em Água Branca, Piauí, graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. É comentarista de lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD e autor de vários livros. Também é membro da Comissão de Apologética da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E eu lembro a você, meu querido professor e aluno, não está na nossa revista, mas é bom recordar que o pastor José Gonçalves comentou, por exemplo, a revista do primeiro trimestre de 2024, quando estudamos sobre a doutrina da igreja. Então, vemos que o nosso pastor tem grande afinidade com este assunto, a eclesiologia, a doutrina da igreja. E também comentou a revista do terceiro trimestre de 2022, na qual estudamos sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Você deve se lembrar das lições que falavam sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Portanto, vemos o nosso pastor sempre focado no assunto eclesiologia. Isso é bom porque temos um comentarista que tem grande afinidade com o assunto que vai ser estudado e devemos então orar pelo nosso pastor para que Deus continue o inspirando a produzir
lições como estas que estudaremos neste trimestre, que falarão sobre, primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecostes. A segunda lição, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Terceira lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Quarta lição, uma igreja cheia do Espírito Santo. Quinta lição, uma igreja cheia de amor. Sexta lição, uma igreja não conivente com a mentira. Sétima lição, uma igreja que não teme a perseguição. Oitava lição, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nona lição, uma igreja que se arrisca. Décima lição, a expansão da igreja. 11ª lição, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. 12ª lição, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a última lição, Assembleia de Jerusalém. É a última lição que estudaremos no final do terceiro trimestre de 2025. Portanto, estas são as lições que estudaremos. Prepare-se, caro professor, para lecionar estas lições. Se possível, adquira livros. Não deixe de ler os textos abordados em cada lição, com mais profundidade, com mais cuidado, em várias versões, para que você possa ter uma compreensão mais ampla do assunto e possa lecionar com tranquilidade aos seus alunos, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos prosseguir e já começar com o nosso texto áureo. Mas nós temos algo a fazer antes, uma oração ao nosso Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe neste início de trimestre e que Deus possa fazer com que outros alunos se despertem para frequentar as escolas bíblicas dominicais de nossas igrejas. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a primeira lição do terceiro trimestre de 2025. Te pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, que iremos transmitir agora, e sobre os professores, para que eles sejam inspirados a transmitir esta lição. Pai querido, também pedimos por aqueles alunos que porventura tenham abandonado a Escola Bíblica Dominical por algum motivo, que este início de trimestre possa ser marcado pelo retorno de muitos alunos à Escola Bíblica Dominical e que cada Escola Bíblica Dominical de nossas igrejas possa ter crescimento tanto quantitativo quanto qualitativo. Oramos finalmente a Ti, pedindo que a Tua palavra possa fluir dos nossos lábios de forma a trazer edificação, exortação, conhecimento e capacidade espiritual aos professores e assim eles possam transmitir aos seus alunos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula. O nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, o versículo que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4, repetindo: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Iremos falar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes, ou a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, uma festa que foi instituída desde o Antigo Testamento, na qual os judeus se reuniam, enchiam a cidade de Jerusalém. E quando Jerusalém estava cheia de homens, de várias nacionalidades, ali o Espírito Santo desceu no cenáculo, onde os discípulos estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos então à nossa verdade prática. A verdade prática diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Repetindo, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Vamos então à leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, versículo 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo objetivo: enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E o último objetivo, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Portanto, temos aqui a natureza, o propósito e as características do pentecostalismo bíblico expresso nos 3 tópicos da lição e devem ser nossos objetivos: apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico. Portanto, falaremos do pentecostalismo. É sempre bom, irmãos, reforçarmos essa doutrina, porque muitos estão se esquecendo de falar do pentecostalismo. E nós somos uma igreja pentecostal. As Assembleias de Deus é uma igreja pentecostal. É claro que hoje nós temos os neopentecostais, temos outras igrejas que surgiram também acreditando no poder, na manifestação do Espírito Santo através das línguas estranhas, através dos dons espirituais, que creem na atualidade dos dons espirituais. Mas as Assembleias de Deus, com os seus 114 anos de existência neste país, é a maior igreja pentecostal deste país. Portanto, precisamos reforçar aquilo que é o nosso diferencial, a doutrina pentecostal. Vamos então à introdução da nossa lição. E neste momento eu lembro a você que é muito bom ter em mãos uma canetinha para que você possa fazer as suas anotações, ter a revista da Escola Dominical nas mãos, para que você possa observar o conteúdo da lição e também um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa consultar versículos, para que você possa tirar dúvidas e já separar aqueles textos que você vai frisar durante a sua aula, que você vai destacar durante a sua aula para comentar com seus alunos em classe, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a nossa introdução: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Meus irmãos, encontraremos pessoas que dirão que a igreja nasceu no Calvário e que no dia de Pentecostes ela foi inaugurada. É claro que isso é uma interpretação, é uma forma de dizer que a igreja começou a sua trajetória no Calvário ou no dia de Pentecostes. O que nós vemos na Bíblia é que a igreja não poderia avançar, crescer, se expandir sem receber o poder do Espírito Santo. E aí nós vemos a importância do dia de Pentecostes, porque a ordem do Senhor foi: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E tendo recebido o poder, diz a palavra de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Portanto, a igreja nasceu,
ou foi inaugurada no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Veja que não foi algo secreto, veja que não foi algo escondido, foi algo que aconteceu no dia em que havia multidão na cidade. A cidade normalmente não tinha aquele movimento todo como tinha no dia da Páscoa, no dia de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Eram momentos de festas que a cidade ficava lotada. E naquele momento, no dia de Pentecostes, havia pessoas de várias nacionalidades, como já lemos no texto sagrado. Não foi algo escondido, foi algo manifesto a todos. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja foi algo que logo foi projetado para a multidão, que ficou sem entender o que estava acontecendo naquele momento. Continuando, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou no Pentecostes, marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel no capítulo 2, versículo 28, e também o versículo 29. Você pode ler esses dois versículos, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Continuando, no livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Ele disse: "Não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador." Estava se cumprindo então uma profecia do próprio Senhor Jesus Cristo. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi de dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a natureza do Pentecostes bíblico. Vamos lá? Diz assim o primeiro subtópico do primeiro tópico: de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aqui é uma discussão muito interessante, porque muitos chamam línguas de fogo, mas aqui, pelo texto sagrado, nós temos línguas repartidas como línguas de fogo. A semelhança era como línguas de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Algo interessante precisamos comentar aqui. Veio do céu um som. Eles ouviram um som, como o som de um vento veemente e impetuoso. Preste atenção nessa expressão como. Veio um som como de um vento veemente e impetuoso. Não veio o vento veemente e impetuoso. Veio o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, um som como de um vento e línguas como que de fogo. É bom notar esses detalhes importantíssimos da palavra de Deus. Na segunda parte desse texto, nós vemos que o comentarista compara as manifestações do dia de Pentecostes com as manifestações que aconteceram quando o Senhor deu a lei ao seu povo lá no Antigo Testamento. Isto mostra que estava começando uma nova era. Isso mostra que estava começando uma nova dispensação. No início da dispensação da lei, houve manifestações espirituais de Deus.
E agora nós vemos no dia de Pentecoste também acontecendo manifestações visíveis e audíveis. E essas manifestações não pararam por aí, porque elas também vão mexer com o homem que está ali presente, com a igreja que está ali reunida. E eles começaram, então, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja que o som foi naquele dia, as línguas como que de fogo foi apenas naquele dia, mas, como Pedro afirmou, esta experiência pentecostal iria se repetir, e nós temos o quê? Como sinal que perpetuou o falar em outras línguas. Esse sinal se perpetuou e até em nossos dias. Há pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e falando em outras línguas. Prosseguindo, naquela ocasião, quando Deus concedeu a lei, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Portanto, Deus se manifestou de forma clara para aquele povo, de forma incontestável. E agora, no dia de Pentecoste também, de forma incontestável, estava acontecendo algo sobrenatural em Jerusalém, e os que estavam ali presenciaram e saíram disseminando aquela mensagem. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do Antigo Pacto de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito Santo de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. É bom nós separarmos algo aqui importante, irmãos. Pentecostes, para os judeus, era e ainda é uma festa relacionada à colheita. Para nós, Igreja do Senhor, Pentecostes passou a significar experiência do Espírito Santo. Dizemos que uma igreja é pentecostal quando ela acredita nas experiências do Espírito Santo, ou na manifestação do Espírito Santo, ou na manifestação dos dons do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Isso estava prometido pelos santos profetas. Jeremias falou sobre isso. Então nós temos agora a lei do Espírito de vida, como disse Paulo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. A palavra de Deus não está escrita em tábuas. A palavra de Deus está escrita em nosso coração. Somente quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela faz a diferença em nossa vida. Enquanto o povo de Israel ficou apenas com a lei lida uma vez por ano pelos sacerdotes, e isso de fato não aconteceu como deveria acontecer, os próprios sacerdotes abandonaram a lei. O rei, que deveria ter diante de si um translado da lei, abandonou a lei também. Mas agora a operação de Deus está no nosso coração. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e agora nós guardamos a palavra no nosso coração. Como o salmista já dizia no Antigo Testamento: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nesta nova dispensação, na dispensação da igreja, a lei de Deus está em nós e nós somos testemunhas do Senhor, onde quer que formos, temos a palavra de Deus em nós. Terceiro subtópico do segundo tópico, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e à ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz. É importante afirmar isto, como já dissemos aqui no início da introdução,
que alguns dizem que a igreja nasceu de fato no Calvário e no dia de Pentecostes ela foi inaugurada. Já outros dizem que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, porque não tem sentido, meus amados irmãos, falar de Pentecostes sem falar da cruz, até porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e enviou o Espírito para estar conosco para sempre, como ele mesmo afirmou. Portanto, cruz sem Pentecostes não tem nenhum sentido. Por isso que nós sempre afirmamos que a experiência da salvação é primária, ela é importantíssima. Através da salvação, nós recebemos bênçãos e mais bênçãos, dentre elas o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí fica estabelecida uma grande diferença. Uma coisa é ser salvo, lavado pelo sangue de Jesus, e outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. Continuando, além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. É importante, irmãos, entender esses últimos dias, esses últimos tempos, como algo que é muito abrangente. Últimos tempos aqui significa o tempo da igreja, porque a igreja vai até os últimos tempos. A era da igreja não cessa por aqui. Então, os últimos dias ou últimos tempos se relaciona à era da igreja. É claro que quando Pedro respondeu àqueles que estavam atônitos acerca do que estava acontecendo, ele citou Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, mas há algo importante no texto, porque quando Pedro fala, ele fala, derramarei do meu espírito, e o texto de Joel fala de derramarei o meu espírito. E quando lemos o livro do profeta Zacarias, nós vemos que há ainda um derramamento a acontecer sobre Israel. Portanto, o derramamento do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes, continua em nossos dias e continuará acontecendo até que Israel clame ao Senhor Jesus Cristo e ele derrame sobre Israel o Espírito de graça e súplicas, e aí se completará os últimos dias, e aí se completará o derramamento do Espírito Santo, que não foi algo apenas pontual naquele exato momento e não aconteceu mais. Continua acontecendo e acontecerá quando Jesus Cristo se manifestar em glória sobre o povo de Israel. Continuando, vamos à primeira sinopse da lição. O Pentecostes bíblico. Coloque esse S na sua revista, meu amado irmão, porque veio faltando este S e não é Pentecoste, é Pentecostes. O Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Repetindo, o Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Segundo tópico da lição, o propósito do Pentecostes bíblico. Vamos lá? Primeiro subtópico do segundo tópico. Nós temos aqui, irmãos, dois propósitos: promover a verdadeira adoração e poder para testemunhar. Esses são os propósitos apresentados pelo comentarista. Vamos ao primeiro propósito, primeiro subtópico do segundo tópico: promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Olha o que temos em Atos capítulo 2, versículo 11. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Naquele momento, em línguas estranhas, eles estavam glorificando a Deus, eles estavam exaltando a Deus, eles estavam entrando numa dimensão espiritual
dantes não conhecida, uma comunhão mais íntima com Deus no momento da adoração. É isso que o Espírito Santo traz para a igreja. Por isso é importante buscarmos o batismo no Espírito Santo para termos uma comunhão mais íntima com Deus, uma oração mais poderosa, uma vida mais edificada na presença do Senhor. Espera-se que aquele que é batizado no Espírito Santo seja mais fervoroso no Espírito e tenha uma vida de adoração mais profunda com Deus. Ora, se nós recebemos o batismo no Espírito Santo e nada muda no nosso interior e a nossa adoração não se torna uma adoração mais verdadeira, mais íntegra diante de Deus, alguns vão dizer, para que então ser batizado no Espírito Santo? Continuando a nossa leitura, logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus, como está em Atos capítulo 10, versículo 46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 17, conclusão que nós chegamos, o fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. O louvor que nós apresentamos a Deus, a adoração que nós apresentamos a Deus, é uma adoração em espírito e em verdade. E o batismo no Espírito Santo mexe com o nosso interior, mexe com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele inunda o nosso espírito e nós falamos em outras línguas. E nós recebemos revelações e nós somos usados por Deus como não éramos usados antes. Portanto, o verdadeiro Pentecostes promove em nós a verdadeira e genuína adoração. Continuando, poder para testemunhar, o segundo subtópico do segundo tópico. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Ora, alguns que são batizados no Espírito Santo recebem dons espirituais e acham que são mais espirituais do que os outros, e acham que o dom que ele recebeu o faz diferenciado de tal maneira que ele não pode mais se contaminar com ninguém, não pode conversar mais com ninguém, e assim ele se torna uma pessoa, às vezes até rude. Não, o Pentecostes traz para nós poder, e poder para testemunhar de Cristo onde quer que a igreja estiver presente. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8, dois versículos que você, meu caro professor, já deve conhecer. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Eles saem a testemunhar, saem a pregar o evangelho com ousadia do Espírito Santo. Sinopse da segunda parte da lição. O propósito ou os propósitos do Pentecostes é ou são promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Repetindo, o propósito ou os propósitos do Pentecostes bíblico é ou são promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Vamos então ao último tópico da lição. Características do Pentecostes bíblico. Características do Pentecostes bíblico é o último tópico desta lição. Vamos lá, primeiro subtópico do terceiro tópico. Uma experiência específica. Pentecostes é uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, João capítulo 15, versículo 3, e que seus nomes estavam arrolados nos céus, Lucas capítulo 10, versículo 20. Portanto, há uma distinção aqui entre a experiência da salvação e a experiência do batismo no Espírito Santo.
Continuando, eram, portanto, crentes. Eram crentes. Contudo, Jesus os mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 5. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Esse texto de Atos 2:33, nós vamos ler neste momento. Atos 2, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. É sempre bom desfolharmos a palavra de Deus. Faça a sua aula, meu caro professor, uma aula de consulta à palavra de Deus. Não dê a sua lição apenas com a revista ou com seus discursos e seus subsídios. Use a leitura da palavra de Deus durante a escola bíblica dominical. Atos 2, versículo 33 diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Isso está no discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 33. Se lermos o versículo anterior, ficará muito mais claro. Vou ler para você. Atos 2, versículo 32 e 33. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, afirmaram os apóstolos, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, duas experiências completamente distintas, mas a obra de Jesus Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Se Jesus Cristo não morresse, não tivesse ressuscitado e não tivesse subido aos céus e retornado à glória que tinha com o Pai desde a fundação do mundo, ele não enviaria o Espírito Santo, e é isso que estava acontecendo em Atos capítulo 2, registrado por Lucas. Vamos então ao segundo subtópico do terceiro tópico, uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja, irmãos, que alguns cessacionistas dizem que, olha, isso aí foi só para aquele tempo, mas aqui diz que começaram. Eles começaram e continuaram falando em outras línguas. Continuando, a Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. É importante esse texto porque aqui era a casa de Cornélio. Aqui não havia nenhum movimento como havia em Jerusalém. O mesmo Espírito que operou no dia de Pentecostes no meio da multidão, operou também na casa de Cornélio, quando havia apenas os seus vizinhos e seus amigos convidados para aquele culto. E os judeus que estavam com Pedro se surpreenderam porque eles viram acontecer ali o que havia acontecido lá em Jerusalém. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles. Pedro não impôs as mãos, Pedro não orou. Simplesmente, enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ora, alguns dizem assim, mas eles falaram em línguas no dia de Pentecostes porque haviam várias nações ali reunidas, mas também falaram em línguas na casa de Cornélio e não havia nações ali reunidas. Portanto, a experiência de falar em línguas estranhas é algo que vai se repetir. Se repetiu como está no livro de Atos dos Apóstolos. Aconteceu em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 10
E em Atos capítulo 19, portanto, é uma experiência contínua, é algo que acontece também em nossos dias. Prosseguindo, vamos ao terceiro subtópico do terceiro tópico. Esta primeira frase, irmãos, é uma repetição do que temos aqui na tela anterior. Observando na sua revista, você vai ver que há uma repetição e nós vamos ler, você vai observar isso comigo aqui. As línguas e o amor, terceiro subtópico do terceiro tópico. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Repete o nosso comentarista, não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Isso nós temos no segundo subtópico do terceiro tópico também. Você pode ver aí na sua revista e eu apresento a você aqui na nossa tela. Continuando, Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. E o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Lembra você que o amor é a primeira parte do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O amor está associado à conversão, à maturidade, ao crescimento. Mas a experiência pentecostal se evidencia com o falar em outras línguas. Alguns querem, irmãos, apagar algumas doutrinas bíblicas que nós defendemos. E está na Bíblia. Não temos outra coisa a falar a não ser que, quando alguém recebe o batismo no Espírito Santo, ele fala em outras línguas, e é isso que aconteceu em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19. Isso aconteceu na minha vida e acontece na vida daquele que busca ao Senhor, e o Senhor o batiza. Ele fala em outras línguas, sim. Há uma lição que nós falamos mais detalhadamente sobre o falar em línguas estranhas, o dom de línguas, a língua para interpretação. Eu vou deixar aqui um link para você acessar esta lição para que você possa ver isto bem mais explicado. As línguas estranhas são sinal, sim, mas as línguas estranhas também podem ser interpretadas. Também as línguas estranhas podem ser usadas durante a oração. Durante a oração você pode orar em línguas. E Paulo foi muito claro ao dizer, não proibais falar línguas. Alguns se espantam quando na igreja pentecostal as pessoas todas falam em línguas estranhas e até ao mesmo tempo. Vamos seguir o que a Bíblia diz. Não proibais falar em línguas. Tenhamos sim cuidado para que o culto não seja uma desordem completa. Mas a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora bem. Então não vamos tirar de nosso meio esse meio de edificação, que é falar em línguas estranhas durante nossos momentos de oração e de adoração, sem interferir, é claro, na ordem do culto. Sinopse da terceira parte da lição. O Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito. Repetindo, o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definitiva e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito. Chegamos à nossa conclusão, a conclusão da nossa primeira aula do terceiro trimestre de 2025. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse versículo, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é muito mal interpretado. É preciso vê-lo em outras versões para que você possa entender que ali é o Espírito mergulhando os crentes em Cristo, e não dizendo que todos são batizados no Espírito Santo. Continuando, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Amém. Terminamos esta primeira aula do terceiro trimestre de 2025, convidando você para a próxima aula. Não perca a segunda lição do terceiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, um modelo de igreja que ora, um modelo de igreja
que evangeliza, um modelo de igreja que cuida das causas sociais, um modelo de igreja missionária. Nós aprenderemos muito neste trimestre com a igreja em Jerusalém. Amém. Conto com a sua presença aqui na próxima semana. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima semana em nome de Jesus. Amém e amém.